E aí, marceneiro, você trabalha e não sobra dinheiro no final do mês. Você sabe por que que isso acontece com você na sua marcenaria? Pô, isso acontece com muita gente e isso geralmente é por falta de é por muita falta de gestão financeira da marcenaria, tá? Isso tem muito a ver com capital de giro, tá? Tem a ver com a organização financeira, com o seu fluxo de caixa. E hoje vamos falar um pouquinho sobre capital de giro na marcenaria, tá? O que é o capital de giro? Como que você define capital de giro para a sua marcenaria, né? Qual o valor disso, de onde que vem o dinheiro do capital de giro da marcenaria para você poder operar o seu negócio, tá? Exatamente. E nessa parte de gestão financeira, muito marceneiro nem sabe que tem problema no seu capital de giro, porque nem sabe o que é Às capital vezes o de marceneiro giro, nem tem capital de giro, né? ele nem não sabe definir, não sabe verificar, não sabe nem o que significa muitas vezes. E esse descontrole financeiro acarreta numa marcenaria, normalmente uma pequena marcenaria, que fica sem dinheiro. O cara trabalha, tem cliente, mas no final do mês não sobra dinheiro. A gente já vê muito marceneiro reclamando, eu não tenho dinheiro para investir, eu estou há 10 anos no mercado, tenho minha marcenaria há 12 anos, e cara, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo investir em nada, comprar uma máquina melhor, parece que eu estou parado, eu não consigo sair do meu lugar. Por quê? Porque o cara não consegue gerenciar financeiramente a marcenaria dele, não consegue gerar um capital de giro para que ele cresça. Acontece muitas vezes que ele vende um projeto, ele recebe ali, só que aquele dinheiro está tudo comprometido já. Aí ele tem que vender um outro projeto para ele poder pegar o dinheiro e entregar o projeto anterior. Ou seja, falta dinheiro para tocar a operação, para pagar o funcionário, o aluguel, ou o dinheiro não dá, né? O dinheiro parece que nunca dá, nunca sobra dinheiro. Exato, esse é um exemplo muito interessante dentro da marcenaria que acontece por causa de capital de giro, né? O que é capital de giro? Até a gente pegou uma definição aqui na internet, que é um montante de recursos financeiros que uma empresa necessita para sustentar suas operações diárias. A gente pegou uma frase bonitinha, mas o exemplo disso é o que ele acabou de falar. Acontece muitas vezes na negociação na marcenaria, acontece muitas vezes, é muito normal, por exemplo, o cliente dá 50% ou o valor do material na entrada. Né? E aí o que acontece? Beleza, esse é o dinheiro do material, do custo do material. O cara pega aquele dinheiro, o marceneiro pega aquele dinheiro e compra o material. E começa a desenvolver o projeto, montar o projeto. Ok, só que nesse desenvolvimento você tem outros custos na marcenaria. Você tem água, você tem luz, você tem funcionário, você tem gasolina. Então a marcenaria continua. Você tem outros custos na marcenaria, seu custo não é só material. Ou seja, nem todo o dinheiro que entra na conta da marcenaria é dinheiro do dono da marcenaria. Parte do dinheiro que cai na conta da marcenaria é somente da marcenaria, para você poder pagar despesas da marcenaria. Isso. E aí o que acontece? Chega no final do projeto, o dinheiro já acabou, e a marcenaria, o marceneiro fica dependendo de novos projetos entrarem para ele pagar os custos daquele projeto anterior, porque aquele projeto anterior gastou água, luz. Então, aí vira aquela bola de neve e chega no final do mês, não tem dinheiro e tem que depender de entrada de um outro projeto para bancar os custos do anterior. Isso é a prova de que você não tem capital de giro. Porque o capital de giro é justamente esse dinheiro que vai custear essas despesas, né, da marcenaria, enquanto o cliente não te paga o final daquele projeto. Porque enquanto o cliente, essa diferença do pagamento do cliente para o pagamento do seu fornecedor, essa distância, porque normalmente você tem que pagar o seu fornecedor depois o cliente que te paga. Então você precisa de um dinheiro para sobreviver. Para manter a marcenaria funcionando. Neste período. No dia a dia você tem gasolina de carro, cai a conta de luz, tem o aluguel para pagar, né? Então se você não tiver um dinheiro para operar, para a marcenaria funcionar, enquanto você entrega aquele projeto daqui a 30 dias, 20 dias, né, você passa por dificuldade, tá? E aí um ponto importante, de onde que vem o capital de giro? Você já sabe o que é capital de giro, a gente já falou aqui, né, que é o dinheiro que é necessário para você manter a sua operação, para você manter a sua marcenaria rodando. Né? Dinheiro para afiação de serra, compra de insumos, vai comprar uma máquina, enfim, esse é o dinheiro que você precisa ter para manter a marcenaria funcionando. No mundo ideal, você deveria ter um capital de giro que durasse 1, 2 meses. No mundo ideal, né? No mundo ideal. Só que tem as dificuldades do dia a dia, porque é o seguinte, imagina que você demora para entregar um projeto grande, para receber algum pagamento.
Imagina também que você demorou um mês, é pior que o outro. Ah, esse mês eu não fechei muito negócio, o faturamento está baixo, e aí eu vou ter que pegar um pouco de dinheiro do meu capital de giro, se você tiver, né? Então, imagina que o mundo ideal é que você tivesse mais de um mês de capital de giro. Se não é possível, cara, tem que ter alguma reserva para você utilizar como capital de giro, tá? E de onde que vem o capital de giro da marcenaria? Cara, vem de um único lugar, do seu fluxo de caixa. Lá você tem as operações, que são as entradas e as saídas, e tem uma coisa que sobra no final do mês chamada lucro, tá? Lucro da marcenaria é o que gera o capital de giro. A gordura, o dinheiro que sobra, né, você vai separar uma parte ali para você manter a sua operação rodando no dia a dia, até você receber o pagamento do cliente. Exatamente. E lucro é diferente de prolabore. Vamos lá, lucro, né, é o dinheiro da marcenaria. O que sobra da marcenaria não é aquele dinheiro que você vai pegar e colocar no bolso. É por isso que muita marcenaria fica sem capital de giro. Porque o lucro da marcenaria, o marceneiro vai lá, cata, coloca no bolso e vai gastar, despesa pessoal. Não é, gente. Você tem que ter um prolabore. O lucro da marcenaria é da marcenaria. Senão, você está gastando o lucro da marcenaria todo, você está torrando seu capital de giro todo e você não entende por que no final do mês você está sem dinheiro para pagar suas contas. Então, você tem que separar, gente. É por isso que é necessário um fluxo de caixa, para você acompanhar todas essas despesas, toda a sua movimentação bancária, separar ali direitinho qual que é o seu prolabore, quanto que você realmente está tirando de prolabore, e ainda conseguir visualizar quanto que a sua empresa está lucrando, porque tem gente que não sabe nem quanto a empresa está lucrando. Muito difícil, né? Se você não consegue, se você não mede, se você não tem a gestão financeira da marcenaria, a gente fala isso aqui, gente, porque a gente acompanha diariamente as contas da marcenaria, né? Centavo por centavo. Registra numa planilha, né, uma ferramenta que a gente tem, que a gente registra tudo que entra, tudo que sai da conta CNPJ da marcenaria. Então a gente tem contas bancárias separadas, tem a minha conta pessoal e a conta do CNPJ. Ah, Lídio, onde que você coloca o seu prolabore? Bom, quando eu tiro a minha remuneração, o meu prolabore, ele sai da conta CNPJ no Pix para a conta pessoal, tá? Ah, Lídio, mas eu não consigo tirar prolabore todo o final do mês. Cara, você pode tirar quinzenal, divide seu salário. Você precisa separar as contas bancárias, definir o seu prolabore, qual é a remuneração que você vai ter como empreendedor, como dono da marcenaria, como marceneiro, se você trabalha sozinho. Se trabalha você e sua esposa, ela também tem que ser remunerada. Se trabalha você e seu filho, ou você é um ajudante ou um sobrinho, ele tem que ser remunerado. Então, defina o seu salário e uma definição e o salário fixo, e salário dele, né? E aí, tudo esse recebimento do projeto que o cliente paga, que cai lá na sua conta CNPJ, você vai pagar o seu salário, que é o seu prolabore, e o salário dos seus funcionários. Sobrou dinheiro ainda lá na conta da marcenaria. Aquele dinheiro ele vai servir para pagar as despesas da marcenaria, ele no caso é lucro, né? Ainda não é lucro porque você vai pagar as contas da marcenaria. E o que vai sobrar lá fica na conta para você servir de capital de giro, para você manter a operação rodando no dia a dia, para pagar as contas que aparecem, a manutenção de uma moto, de um carro, a fiação de uma serra. Então, só que se consegue isso se você tiver gestão financeira da marcenaria. Por isso que a gente fala tanto de gestão financeira da marcenaria, porque, cara, o negócio não é só fazer móvel. Se você pensar que marcenaria é só entregar projeto, cortar MDF e entregar na casa do cliente, cara, você é só vai ter dificuldade. Você vai ser só marceneiro a vida toda. Não tem nada de errado com isso, mas como dono de marcenaria, você é empresário, não é só marceneiro, entendeu? E como dono de marcenaria, você tem o quê? Pessoas que dependem de você, funcionários, você tem despesas a pagar. Então, precisa sim entender um pouquinho de gestão financeira e gestão do seu negócio. E a gente eu vou linkar aqui alguns erros, né? A gente já falou alguns erros que acontecem para a sua marcenaria no final do mês não ter lucro, não ter capital de giro, você ficar sem dinheiro, trabalha e não sobra dinheiro. A gente já elencou alguns aqui, você não controla seus gastos, você não tem um fluxo de caixa, não tem uma ferramenta de controle financeiro da sua marcenaria. Com isso, você não sabe nem para onde seu dinheiro está indo, que a realidade de muita marcenaria é essa, não sabe nem para onde o dinheiro está indo, não tem controle nenhum das despesas e não sabe nem quanto que está ganhando, nem ao menos se está ganhando. Né? A realidade é essa. Né? Não tem um prolabore fixo. Quando eu falo que prolabore, você tem que definir ele fixo, um valor fixo,
Porque não adianta esse mês, eu vou tirar 5 mil, no outro mês, esse mês eu preciso de um pouquinho mais, vou tirar 6. Aí chega no outro mês, nossa, eu gastei demais, vou ter que tirar mais 6.500. Esse extra que você está tirando é dinheiro da sua marcenaria que você está tirando. Então, você, do mesmo Passa jeito... um aperto na marcenaria, o cara quebra. Né? Exatamente. E aí, do mesmo jeito que seu funcionário tem um salário fixo, você também tem que ter um salário fixo. Você tem que estipular um valor fixo e viver em cima daquilo. Não é porque você que é o dono da marcenaria que o seu salário não tem limite. O meu salário é tudo que sobra quando o cliente paga. Cara, não é. Não é Tô passando a perda, deixa eu tirar o dinheiro da marcenaria. Porque você tem despesas da marcenaria. Eu trabalho em casa, não tem aluguel. Maravilha, mas você tem frete para pagar, você tem a fiação de serra, você tem talvez comprar uma máquina ali, de vez quase todo mês a gente precisa comprar alguma coisa, chave de fenda, EPI, equipamento de segurança, disco de serra, afiar uma serra, comprar um monte de coisa, todo mês você tem que comprar alguma coisa. Porque parte do que você ganha tem que reinvestir, né? Você vai reinvestir no negócio, é uma bancada de trabalho maior, é uma máquina mais moderna, que vai fazer um trabalho, vai te dar um acabamento melhor, tem que estar sempre reinvestindo no negócio realmente. Então, nem tudo que sobra na conta bancária é lucro para você poder, ou nem tudo que sobra é realmente salário seu e você tem o direito de tirar, tá? Exatamente. E um erro que acontece também demais é que como você não sabe seus custos, você não acompanha suas despesas, você não sabe nem o que você está ganhando, você não tem um prolabore fixo, estipulado, na hora de precificar, você não sabe precificar. Você não sabe precificar em cima dos seus custos. Você não sabe precificar em cima das suas despesas. E às vezes você está precificando errado. Você está multiplicando por 2. É um erro que muita marcenaria comete porque utiliza o fator de multiplicação do material vezes alguma coisa. A gente não faz aqui, não aconselho que faça, mas eu sei que tem muita gente que faz e a marcenaria vai seguindo sua vida. Tudo bem, eu respeito quem faz, não tem nada contra, mas a gente não faz aqui. Porque quando você faz assim, você deixa diversos custos de fora, né? Custos que talvez você ache que é pequeno e são grandes, né? Ou você acaba tendo aquela incerteza se cobrou caro demais ou barato demais o orçamento de algum cliente. Como é que você vai dar desconto ou entrar numa negociação com o cliente se você realmente não sabe matematicamente quanto custou o projeto dele, quanto vai custar realmente aquele projeto dele, quantas horas de serviço vai levar, qual o valor da sua hora de serviço, homem-hora, né? Se você não tem essa gestão, não tem isso, não faz realmente um orçamento dessa forma, dificilmente você consegue ali entrar numa negociação com o cliente para dar algum desconto ou para tentar fechar aquele contrato sem saber realmente qual é o custo daquele serviço, né? Não, exatamente. Você não está precificando, você está precificando de uma maneira que você não sabe o que você vai ter de lucro no final. Você não tem a menor noção. E sem lucro não tem capital de giro, não né? Não tem capital de giro. Então, só para vocês terem noção como é que a nossa precificação, ela leva em consideração todos os nossos custos, tá? Leva em consideração investimentos, leva em consideração inclusive o lucro, aliás, ele também, o prolabore, o salário de funcionários, tudo, o custo de mão de obra, prolabore. Leve em consideração também o lucro que a gente quer ter mensal na marcenaria. Quanto que você quer ter mensal na marcenaria? O que você quer que sobra no seu caixa no final do mês? Nossa precificação é feita refletindo todos esses valores. Eu falei aqui muito de gestão financeira, gente. Falamos aqui sobre fluxo de caixa, rapidinho, né? Sobre controlar tudo que entra e tudo que sai da conta bancária para você poder saber qual é o seu lucro realmente e, consequentemente, definir o seu capital de giro, tá? Lid, quanto tempo você demora para atualizar seu fluxo de caixa? Bom, a gente atualiza diariamente. Quanto tempo demora? 10 minutos, menos, às vezes no máximo 15 minutos, consigo registrar todas as despesas. Porque, por exemplo, durante um dia eu faço 6, 7 despesas ou compras, né? Gasto, vou na madeireira, passo na loja de puxador, abasteço o carro, abasteço outro, compro alguma coisa. Então, não são 30 despesas, 40 despesas, né? A gente não tem esse tanto de movimentação financeira todo dia. Então, senta ali, a ferramenta no computador, atualiza ali, e você sabe dia a dia tudo que está entrando, tudo que está saindo. E aí, aquilo que está na planilha é conferido e tem que bater com a conta bancária do CNPJ, centavo por centavo. E aí você consegue realmente, através de uma categorização, saber onde que está, para onde que está indo o seu dinheiro. É despesa fixa, é despesa variável, é remuneração, onde que está o dinheiro, entendeu? Para onde que ele foi? Para você poder realmente ter a gestão financeira ideal, né? E a nossa ferramenta, né? A gente tem na nossa ferramenta, no final do mês, ainda tem lá o lucro.
O que você tem no seu caixa da marcenaria em relação ao lucro mensal? O que você tem que era lucro do mês passado e você trouxe para esse mês? Porque o lucro vai acumulando, o capital de giro é isso. Né? É o lucro que vai juntando e vai acumulando para você juntar, formar um montante, né? Até para você usar com investimento. Né? E é por isso que muita marcenaria não cresce, porque não sobra dinheiro nem para investir. Muitas vezes o dono marceneiro está muito focado na produção, né? Eu foco no meu acabamento é espetacular, né? Meu serviço é bom, maravilha, cara. Mas teve lucro mês passado? Quanto foi o lucro? Teve lucro? Tive lucro. Quanto foi? Não sei. Quanto você gastou na madeireira no mês passado? Também não sei. Gastou quanto de gasolina no mês passado? Gastou muito? Gastei. Quanto foi? Também não sei. Então você não tem gestão financeira, cara. Então, assim, o negócio não é só fazer móvel. Se fosse fazer móvel, toda a marcenaria era rica, né? Só faz móvel, mas não é isso. É gestão também, cara. É gestão das pessoas, do processo, né? E quando eu falo de processo, tem a ver com produção, com venda, com montagem, com acabamento, com entrega na casa do cliente. Então, sem a gestão, é muito difícil você realmente ter o papel de empresário que a gente tem que ter. E é por isso que muito marceneiro reclama. Eu trabalho, e no final do mês não tem dinheiro. Por quê? Porque não tem gestão. Infelizmente, se você não tiver lucro na sua marcenaria, você nunca vai conseguir evoluir. Se você não tiver lucro na sua marcenaria, você não vai conseguir criar aí um capital de giro para você ter uma saúde financeira, né, da sua marcenaria. E você não vai conseguir crescer, cara. Você vai ficar sempre nessa, parece que você está, né, andando contra o vento ali, né? Parece que tem uma força te impedindo de ir para frente. É porque é realmente a falta dessa gestão. E não é complicado. Às vezes a gente falando assim, parece algo muito complexo, mas, gente, você tem ferramentas, inúmeras ferramentas no mercado, e normalmente o que acontece? A gente pensa que essa parte de gestão financeira, essa parte de capital de giro, essas palavras, né, muito específicas aí financeiras, a gente acha que isso é para empresa grande, a gente acha que isso é para o cara, isso é ferramenta cara de empresa grande que faz isso. Gente, você pode trabalhar no quintal da sua casa, não importa, você tem que fazer o gerenciamento financeiro. Você está ali no computador, planilhinha de Excel, bonitinha, arrumada, digita lá tudo que está entrando, tudo que está saindo. A gente está falando de lucro aqui, é lógico que pontualmente pode ser que em algum mês você realmente não fechou negócios e você vai ter que pagar suas contas com dinheiro de capital de giro, se você tiver, ou dinheiro de outra fonte. Então, é um mês que pontualmente você não teve lucro. Ou se você teve, o lucro não foi suficiente para pagar todas as despesas da marcenaria. Isso pode acontecer com qualquer marcenaria. Minha despesa é alta, esse mês eu não tive entrada de capital suficiente. Então, a gente quer ter lucro sim, mas pode ser que mês ou outro a gente não tenha lucro suficiente para pagar as despesas da marcenaria, entendeu? Interessante que o Paulo está comentando. Comecei há menos de 2 anos na marcenaria. Tudo que você está falando está sendo 100% aproveitoso. Valeu, Paulo. E se mais alguém tiver pergunta aí, gente, pode colocar aí, tá? Que a gente vai responder aqui, tá? E, Paulo, já que você está começando agora, vai uma dica. Começa do jeito certo. Exatamente. Não é porque você está começando que você não tem que pensar nisso. Porque é muito comum o cara que está começando focar muito na produção. E ele tem que focar, ele está começando. Eu não estou falando que não venda, tem. Né? O cara começou a marcenaria, tem que aprender, tem que buscar cliente, ser conhecido. A gente passou por isso aqui, Paulo, há 5 anos atrás, e é exatamente assim. No início é tudo mais complexo. Mas mesmo assim, separa um tempinho para pensar nessa parte de gestão, já vai separando sua conta bancária, não é porque você começou agora, que você vou ficar desse jeito, nessa bagunça financeira aqui, depois eu me arrumo, que vai ficando cada vez pior. Tá? Mais difícil você arrumar. Já separa sua conta bancária da marcenaria, conta bancária pessoal, e já vai fazendo controle financeiro. Não é complexo, tá, gente? Ainda mais uma marcenaria pequena. Você só tem que achar a ferramenta correta para atender as necessidades. Por que muitas vezes a marcenaria não consegue comprar uma máquina maior, não precisa crescer, eu não quero ser grande, eu quero ter minha marcenaria na minha casa e ficar aqui. Beleza, não tem problema, mas por que às vezes você não consegue, mesmo trabalhando assim, evoluir, comprar uma máquina maior, para você ter um acabamento melhor, né, para você ter uma qualidade, mais agilidade na entrega de serviço? Porque isso tem a ver com capital de giro, tem totalmente a ver com capital de giro. Como é que você compra a máquina ou como é que você melhora o seu negócio sem capital de giro? Entendeu? Às vezes você tem lucro, mas o lucro não é suficiente para você pagar tudo, tirar o seu salário e ainda reinvestir dinheiro na marcenaria. Tá? Então, você pode dizer, Lídia, eu tenho lucro na marcenaria, tá legal, mas é o suficiente para você, né,
custear as despesas da marcenaria, a manutenção dela, pagar a sua equipe e ainda reinvestir no negócio, Lid, não é suficiente. Então, você tem que trabalhar talvez a sua parte comercial, vender mais, vender melhor, agregar valor, cobrar mais caro, trabalhar suas mídias sociais, fazer divulgação, melhor, captação de cliente, para sobrar mais dinheiro na sua marcenaria, para você conseguir juntar mais capital de giro. Igual, até postei o stories hoje, né? O seguidor falando sobre, eu vendo e não sobra dinheiro. Cara, isso tem a ver com muita coisa, né? Principalmente precificação. E eu diria que o segundo motivo de você vender e não ter dinheiro é também com gestão financeira, tá? É a gestão financeira, falta de controle da parte financeira. Não estou querendo dizer que você gasta demais, estou querendo dizer que talvez, se você começar a olhar melhor para os números da sua marcenaria, você vai entender que você tem despesa que você acha que é pequena, que dá para levar, que está tranquilo, e na verdade não é, e vai olhar também para ver que o dinheiro está entrando e está saindo na mesma velocidade. Ou talvez você vai começar a perceber que você acha que está cobrando bem pelo seu projeto, pelo seu serviço, e não está cobrando. Não tá. E faz um orçamento achando que considerou tudo, e quando vai ver no final lá do projeto, o dinheiro que sobrou acaba não dando para você poder ter alguma coisa a mais para reinvestir no seu negócio. Então, a precificação, ela é assim, uma das principais coisas, porque o que vai gerar o caixa da marcenaria, o que vai gerar dinheiro para a marcenaria, né, o que traz o dinheiro, não é o pagamento final do cliente, não. É o orçamento que você mandou há 2 meses atrás. É aquilo que vai gerar gordura para frente, entendeu? Então, se você começar errado, fazendo um orçamento assim, sem considerar todas as despesas que você tem, dificilmente lá no final você vai ter dinheiro realmente sobrando para você formar o seu capital de giro ou para manter ele estável, entendeu? Gente, toda e qualquer empresa só sobrevive com lucro. Não tem jeito. Né? Não é. Tem gente que fala, porque a empresa ela pensa no lucro. Às vezes eu vejo colegas, o cara fica naquela de cobrir preço. Cara, não cobre preço de ninguém, não cubro, porque cada um tem as suas despesas, cada um sabe. Eu tenho funcionário para pagar aqui. Então, se eu ficar cobrindo orçamento de outras marcenarias, como é que eu vou ter o lucro necessário para operar, né? E você tem diversos, só para complementar, você tem diversos tamanhos de marcenaria. Tem gente que trabalha em quintal de casa. Aqui a gente tem um galpão, tem marcenarias que têm galpões ainda maiores. Enfim, você tem diversas marcenarias, diversos níveis, tamanhos de marcenarias e cada uma delas tem um custo diferente. Então, você não pode achar que você pode cobrir o preço de qualquer um, porque o custo daquele cara pode ser muito menor que o seu. Se você cobrir o custo dele, você está levando prejuízo. Olha o que eu estou falando. Se o custo do cara que trabalha em casa é menor do que o meu, que trabalho aqui, por que eu vou entrar na briga de preço? Não posso entrar, eu tenho que cobrar o preço, né, de acordo com o meu custo, de acordo com a minha operação, o preço necessário para que eu tenha um resultado financeiro necessário para pagar as contas e manter a operação, e pagar o salário de todo mundo, e o meu, e ter capital de giro. Então não dá para você ficar se comparando. É por isso que eu falo o negócio da habilidade de fazer o móvel. Se os móveis são de igual para igual, onde que está o diferencial? Pensa o seguinte, você está preocupado em fazer o móvel, em acabamento e tal, e o cara também está lá, o seu concorrente também está. Se os produtos são iguais, por que uma marcenaria evolui mais do que a outra? Se o produto é igual, deveria ser bom para todo mundo, não é? É porque é nesses detalhes que muita gente se perde. Não olha para o dinheiro, não cuida dele, e aí, consequentemente, tende a sofrer muito quando pega um mês ruim de venda, quando o mercado passa por alguma mudança, quando o concorrente novo abre perto do seu bairro, ou começa a fazer uma comunicação agressiva na cidade, você começa a perder o orçamento para ele, enfim. Tem inúmeros fatores que influenciam, que acabam impactando na sua parte financeira. De novo, você só vai conseguir enxergar isso se tiver gestão financeira da marcenaria, porque o móvel seu, muitas vezes é igual ao do seu concorrente, mas ganha mais quem está gerenciando melhor seus custos, quem realmente consegue operar com qualidade e com um custo menor. O trabalho e o seu diferencial junto ao cliente. Você tem outros diferenciais. Se o seu móvel não é diferencial, você tem que saber qual que é o seu diferencial. Né? O seu atendimento é diferencial? O que você oferece de diferente para o seu cliente? Porque realmente, se o cliente não vê diferencial nenhum em você, ele vai optar pelo concorrente, né? Ele vai optar pelo mais barato. Então, você tem que entender qual que é seu público. Então, quem tem custo mais... Afinal de tudo, você tem que entender qual que é seu público. Quem tem custo porque se o mais público alto só liga para preço, aí realmente, então aí você tem que diminuir seus custos. Mas no final do dia, gente, o recado é gestão financeira, para que você consiga enxergar para onde o dinheiro está indo e
de onde ele está entrando, para que você tenha no fim do mês lucro no seu negócio e, consequentemente, consiga formar um capital de giro, um dinheiro, uma gordura que vai ficar na conta ali para você manter a operação funcionando. Se você não fechar nenhum negócio em julho e agosto, a sua marcenaria vai estar aberta em setembro? É uma pergunta boa, né? Vamos lá. Quem diria que sim, quem diria que não aí? Né? Então, quem tem essa gordura? Quem tem essa gordura, né? É lógico que todo mundo passa aperto. Tem mês que é melhor que o outro, tem mês que é espetacular. E tem outro que é incrivelmente ruim. Porque às vezes você fechou os negócios tudo em junho e vai começar a entregar final de julho. Não sei o tamanho do projeto, né? Pode acontecer. Então, assim, se sua marcenaria ficar 2 meses sem fechar nenhum contrato, você vai estar aberto lá em setembro, outubro? Então, é um caso a se pensar, né? E a gente sabe, que na pequena marcenaria isso é mais difícil ainda, né, difícil gente? demais. É mais difícil você montar um capital de giro. Difícil. A gente sabe que é complexo. Pequenas empresas, principalmente quando você está começando, o seu gasto de investimento é muito alto. Né? Tudo que entra você acaba comprando para investir, para ampliar. Então, a gente sabe que de início fazer um capital de giro é mais difícil. Mas você tem que trabalhar isso. Não tem jeito, você não tem como correr disso. Pode ser que um mês você vai ficar com capital de giro baixo, no outro mês você vai conserta e você vai trabalhando. A questão é, você não pode virar as costas para isso. Mesmo sabendo que uma pequena marcenaria é mais difícil você montar um capital de giro, principalmente quando você está começando, e muita gente que escuta a gente, né, muita gente que está começando, você não pode virar as costas para isso, você tem que acompanhar seus custos, ter um fluxo de caixa, entender os números da sua marcenaria para saber quanto você está ganhando, se você está ganhando, e até você conseguir planejar futuros investimentos, planejar a sua marcenaria, né, o futuro da sua marcenaria. Se você não tem dinheiro nem para as despesas do mês, não tem como você planejar futuro nenhum. Então você vai trabalhar, remar e morrer na beira da praia. Chega, né? É isso, gente, é isso. Foco na gestão financeira, preocupação é a diferença entre ser empresário e ser somente marceneiro. Você pode ser MEI, pode trabalhar em casa, eu sou marceneiro Lídio, cuido da minha marcenaria, então eu sou empresário, você é empresário, tá? Então tem que agir como empresário. Pensa o seguinte, numa farmácia, num supermercado, o cara tem tudo que passa lá no caixa, o dono sabe no fim do dia, sabe tudo no fim do dia, quanto vendeu, quanto entrou, né? Se algum caixa errou financeiramente lá a conferência, na marcenaria dá para fazer a mesma coisa. A gente faz com planilha, senta no computador, faz a gestão, ali anota, registra tudo, para você poder também enxergar todo dia quanto que tem na sua conta ainda, e quanto saiu e para onde foi, ok? Então, a gestão é importante para você poder manter a sua operação, para você conhecer os seus números. Se você não conhece seus números, você fica à mercê do mercado, à mercê da concorrência, à mercê de terceiros, tá? Então, foco na gestão financeira, claro, foco no móvel, na produção, no acabamento e tal. Mas cara, olha os números, conheça os números da sua marcenaria para você poder tomar decisões de investimento, de corte de custo, enfim. Tá bom? Então, terminando aqui a live sobre capital de giro, falando um pouquinho de fluxo de caixa e tudo mais. Tem 2 lives gravadas aí recentemente, gente, semana passada, sobre fluxo de caixa, sobre Prolabore. Tá? Quem quiser assistir, é um conteúdo bacana para ensinar como é que você define o seu Prolabore, como é que você define o seu salário na marcenaria. Então tem um conteúdo bacana aí que foi divulgado semana passada. Dá uma olhadinha para você poder ainda dar outro passo aí na gestão da sua marcenaria, tá bom? E quem quiser pode mandar mensagem aqui, fazer comentários no vídeo, que a gente vai ler, vai responder. E quem sabe é uma ideia para a gente fazer a nossa próxima live para vocês com mais informações. Valeu, gente. Obrigado pela companhia aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.